Obrigado, Paulo, pela mensagem musical, pelo louvor, pela adoração. Nesse momento, então, quero chamar aqui a esposa do Paulo, a Amanda, que estará trazendo para nós a mensagem, partilhando o pão da vida conosco. É sempre uma alegria quando ela aceita o convite. Então, já quero dar a dica, Amanda, se for louvar, tu pega um microfone com fio, e daí ele não falha. Esses aqui com bateria ainda, eles têm esse probleminha de falhar, né? Então, agradecer mais uma vez aqui, né, por ter aceito o convite, de estar aqui conosco. Que Deus possa te usar, como tem sempre usado em todos os convites, né, sempre que tu tenha a oportunidade de falar de Deus. Bom dia. Deixa eu olhar para esses meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui com a minha família, meu esposo, que acabou de cantar, o Paulo, nosso filhinho Benjamin. E a gente veio com muita alegria, convite da família do Robson, da Bia, das meninas, da Mimi, da Lena. São pessoas muito queridas na nossa vida. E estou me sentindo muito à vontade aqui, eu gostei muito da igreja. Como é gostoso quando o sol, a luz natural entra na casa de Deus. Eu sinto uma atmosfera tão gostosa para cantar, para louvar e poder olhar para a rua. Nós ficamos durante muito tempo com a igreja mais escura por causa das projeções. E agora eu percebo que as igrejas têm deixado mais a iluminação natural. É muito gostoso. Mas então, irmãos, vamos partir o pão para a mensagem dessa manhã. Tá com um pouquinho de eco? Impressão minha? Troca o microfone? Dá para fechar um pouquinho mais? Eu estou me estranhando. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. E nós vamos abrir no capítulo 14. Você já deve estar imaginando o assunto dessa manhã. E faz pouquíssimo tempo que nós estudamos sobre essa verdade. Tivemos aí os 10 dias de oração. E com certeza você teve a oportunidade de meditar mais sobre essa mensagem. E é uma mensagem que vibra no meu coração, no seu coração, com certeza, porque é uma mensagem de salvação, uma mensagem de livramento, uma mensagem de libertação. E que o seu coração essa manhã possa arder, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, lembram? Aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, eles não reconheceram Jesus a princípio, mas no caminho o coração deles ardia. Eles sentiam o coração arder. E é isso que a presença de Deus, a palavra de Deus faz na nossa vida, no nosso coração. O coração arder. Que essa mensagem, diretamente, né, de Jesus, possa fazer isso com o nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigada, Senhor, porque nós ainda temos liberdade de abrir a Tua palavra e pregar, Senhor. Que Teu Espírito possa falar agora, que Teu nome seja exaltado, Senhor, o tempo todo. Que nós possamos verdadeiramente sentir a Tua presença, a Tua mão sobre nós, nos falando, nos lembrando, nos mostrando, Senhor, alguns momentos da nossa vida, que nós possamos render graças a Ti, Te reconhecer o tempo todo como o nosso Salvador, o nosso amado Jesus. Amém.
Então nós temos aqui no capítulo 14, a partir do verso 6, as 3 mensagens angélicas. E eu não vou me deter em todo o texto, porque nós vamos ver outros textos agora, mas eu quero fazer um resumo do que nós temos aqui, do que nós estudamos, não é? Esses últimos dias. Então, essa primeira mensagem, ela fala sobre um convite de adoração, para nós adorarmos a Deus, temer a Deus e dar glória a Ele. Ali no verso 7, pois é chegada a hora do seu juízo. Tem um anjo que voa no céu carregando o evangelho eterno. E nós sabemos, segundo a profecia, que anjo é o mensageiro. Nós somos esses mensageiros que carregamos o evangelho eterno. E vejam, ele é eterno. Ele não é adaptável à nossa realidade agora, que o mundo está diferente. Ele não era diferente antes lá no Éden. Lá no Éden, com Adão e Eva, já foi revelado o evangelho eterno. E hoje nós temos esse evangelho aqui nas nossas mãos. E somos esses mensageiros para revelar esse evangelho eterno a todas as nações, a todas as tribos, particularmente no nosso meio, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos. E essa mensagem do primeiro anjo também fala de um juízo. E é complicado falar de juízo nos dias de hoje, né? As pessoas, elas não gostam de serem julgadas. E hoje fala-se muito em não julgar, né? Nós não somos ninguém para julgar realmente, mas Deus é perfeito. E Ele é o nosso juiz. E existe sim um juízo. E nós devemos falar desse juízo com o amor e com a verdade que Ele apresenta. Essa é a verdade do primeiro anjo, nos convidando, um convite a adorar aquele que fez, ali no verso 7, o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, para adorar o Criador, temer, respeitar, seguir seus mandamentos. A mensagem do segundo anjo, ela é uma advertência. Ela traz para a gente, ali a partir do verso 8, que caiu a Babilônia. Um sistema falso de adoração, que é pregado e ensinado. Ele é falso. E nós devemos sair dele. Nós devemos nos voltar porque a palavra de Deus, porque o evangelho eterno fala. E devemos segui-lo. E devemos advertir as pessoas do caminho certo e dos erros também. E enfim, a mensagem do terceiro anjo, ela traz a sentença de Deus. Afinal, nós estamos num juízo. E nós também receberemos uma sentença, de acordo com a nossa escolha. Mas ali no verso 12, encerram-se essas 3 mensagens, dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Notem a palavrinha ali, aqui está a perseverança. Em algumas traduções fala paciência, mas a perseverança dos santos em aguardar e guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é que está a minha fé em Jesus? A sua fé em Jesus? Você tem perseverado? Você tem conseguido perseverar? Eu falo lá por casa, olha, muitos problemas. Como nós temos enfrentado problemas, provações. E Deus tem insistido nesse exercício da perseverança, da confiança. Só Jesus, só Ele é o caminho. Ele é o caminho,
a verdade e a vida. E eu quero convidar vocês para nós irmos para Mateus 24:13. Mateus 24:13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Vejam, não é aquele que perseverar será salvo. É aquele que perseverar até o fim. A gente não sabe quando que é o fim, quando que é esse fim. Mas Jesus fala que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Esse detalhe é muito importante. Quantos de nós conhecemos pessoas que já desistiram de perseverar? Que já esperaram e cansaram e até desesperançaram. E pensaram, olha, faz muito tempo que eu ouço que Jesus vai voltar, ele não voltou até hoje. Mas Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. A gente não sabe onde que é esse fim. Nós sabemos que está próximo. Mas ontem nós estávamos conversando, por que eu quero ir para o céu? Por que eu quero ser salvo? Qual é o motivo que eu quero estar no céu? Sabe? Se esse motivo não tiver um único nome, nós não precisamos estar lá. Todas as pessoas do mundo querem um céu, querem uma salvação. Agora, se nós não encontrarmos essa salvação no nosso dia a dia, caminhando com Ele, descobrindo quem é Jesus, ouvindo, conhecendo a voz dEle no nosso dia a dia, o céu não faz sentido. Ele deve ser a motivação da nossa salvação. Um relacionamento pessoal, aprendendo a reconhecer a voz desse Salvador. Nós não precisamos estar no céu. E por isso, muitas pessoas não estarão lá. Porque fizeram a sua escolha. Porque para elas, andar com Jesus aqui não fazia sentido. E Jesus respeita isso. Para que Ele vai fazer alguém acompanhá-lo durante a eternidade. Hoje eu preciso perseverar com Jesus. Hoje as minhas lágrimas caem aos pés dele e eu aprendo a reconhecer quem é que me levanta dessa oração. Quem está comigo, ao meu lado, dia a dia, cada provação. E nós vamos mais adiante ali no texto de Mateus. Ali no verso 35, ainda do mesmo capítulo, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Depois no verso 42, Jesus segue falando assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E os discípulos, eles estão escutando tudo aquilo ali. Jesus fala que vai ser também como nos dias de Noé. Ele começa a explicar um monte de coisa. E os discípulos, eles estão ali ouvindo, eles estão confusos, eles querem saber para quando que é todas aquelas coisas. E quando que ele vem, então, para estabelecer o reino dele. E nesse contexto em que Jesus está falando, vigiai, vocês não sabem, fiquem alertas, persevere até o fim. Jesus conta duas parábolas. A parábola das 10 virgens e depois, nesse mesmo contexto de indagação dos discípulos, ele conta a parábola dos talentos.
São parábolas bem conhecidas. A das 10 virgens, são 10 moças esperando o noivo. O que elas precisavam? Elas precisavam estar arrumadas para o casamento. E precisavam de quê? Precisavam da luz, precisavam da lâmpada, precisavam de azeite para a lâmpada. E precisavam aguardá-lo. E elas foram. E ali diz, no verso 2, 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. 5 foram caracterizadas como ignorantes. Elas não estavam tão preocupadas, tão a par com os detalhes, com a questão do azeite, da luz, da preparação. E outras 5 foram caracterizadas como prudentes. Elas tiveram precaução. Era a única diferença. Elas se arrumaram, todas tinham as lâmpadas. Todas estavam com as suas lâmpadas acesas. Todas tinham o desejo de encontrar o noivo. Todas estavam ali. E elas ficaram aguardando. A única diferença é que 5 delas, elas pensaram, bom, se ele demorar, eu vou pegar mais gente. Porque se ele chegar às 8, se chegar às 9, se chegar às 10, às 11, à meia-noite, não importa. Eu vou estar preparada, nós vamos estar preparadas. Nós não pensaram em conjunto, mas eu vou estar preparada. Eu não vou voltar em casa para pegar mais azeite. Eu vou estar pronta. Elas pensaram na perseverança. De perseverar, de não voltar, de não adiar, de estar lá até o fim. E você conhece o final dessa parábola. Ali, a partir do verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis que o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte. E vós as outras, ide antes aos que vendei e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas e entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. As virgens prudentes não podiam dar o azeite. O azeite significa o Espírito Santo. E ele age na nossa vida pessoalmente. Isso nós devemos buscar de maneira pessoal, individual. E Jesus dá aquela resposta, o noivo é Jesus. Eu não vos conheço. É claro que Jesus conhece cada um, mas depende de mim e de você conhecê-lo e perseverar. E os discípulos ainda ali, porque aquelas palavras ficaram ecoando no coração muito tempo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles ainda estavam compreendendo tudo isso. Mas Jesus conta outra parábola, que é a parábola dos talentos. Eu confesso para vocês que eu sempre tive um problema com essa parábola. Sempre quando eu li essa parábola na Bíblia, me dava um certo medo, um certo receio, pela atitude do Senhor no final da parábola. E eu ficava pensando que aquela atitude eu não reconhecia. Até que estudando a Bíblia e escutando um pastor que eu gosto muito, eu percebi um detalhe importante. Eu quero dividir. E ela começa assim, a partir do verso 14.
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a própria capacidade, e então partiu. Olha só, imaginem Jesus contando essa história. Imaginem ele olhando para os discípulos que ele amava, contando essa história. Mas para isso a gente precisa saber o valor de um talento. Então, abram lá em 1 Reis 16, 24. Deixem marcadinho aí o Mateus 25, né? E vai lá em 1 Reis 16, 24. Amém? Diz assim: de Sêmer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Gente, Sêmer comprou uma cidade por 2 talentos. Imagina só o valor de 1 talento. Então, Jesus, podemos voltar lá para Mateus 25. Jesus, ele exagera nos fatos. Ele fala que esse Senhor distribuiu esses talentos para os servos. E não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Ele distribuiu esse valor e exagerou justamente porque o valor de representar Jesus é imensurável. E é isso que os servos, que nós servos, temos nas nossas mãos como missão. Representar Jesus aqui na terra, perseverando e mantendo a fé em Jesus como uma luz brilhante que ilumina onde quer que nós estejamos. Então, esse Senhor, ele confiou aos servos um chamado tremendo, imensurável. E por isso que Jesus exagera, então, nesse valor. É o valor de representá-lo. E continua ali que o Senhor partiu. E no verso 16 diz: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Dissera-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe, Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste,
receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O Senhor faz uma pergunta para ele. Eu sou assim? Eu e você, nós temos algumas definições sobre quem é Jesus, sobre quem é o Senhor. Nessa parábola, Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Então, essa definição que você e eu temos de Jesus, ela se encaixa nessa descrição que esse servo deu? Pensa comigo. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o talento, aqui está o que é teu. Você acha que esse é o Jesus que entrega a própria vida, que toma as minhas dores, as minhas culpas, as minhas vergonhas, que veio aqui na terra e empoeirou os pés, passou por tudo e muito mais para entender e para estar perto, para se fazer presente? Esse é o Senhor duro e severo. Aquele servo, ele tinha bênçãos porque ele estava perto de alguém que buscava. Você conhece pessoas assim? Que, assim como Ló, ele saiu junto com Abraão para outra terra. Ele era muito abençoado. Mas, quando veio as provações, ele foi salvo por causa do seu amigo. Mas ele não conseguiu salvar toda a sua casa. Você conhece pessoas assim que têm bênçãos porque estão ali perto das pessoas que as abençoam? Esse servo era alguém que conhecia alguém que servia Jesus e que amava Jesus. Quem eu sou nessa história? Eu conheço alguém, eu estou numa família que alguém me leva a Jesus, me leva nos cultos, abre a palavra e ora comigo. Ou eu sou a pessoa que busca esse Jesus e busca a sua revelação todos os dias. A minha oração essa manhã é que você e eu possamos buscar esse Jesus, pessoalmente reconhecê-lo como o caminho, a verdade e a vida. Lembrar que a perseverança é difícil, as provações que tem assolado o povo de Deus são tremendas. Mas Ele nos prometeu que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. E Ele está aqui ao nosso lado. E a promessa é fiel. A vinda é certa. Ele está voltando. Se você pensou em desistir essa semana, se você pensou em desistir em algum momento, insista um pouco mais. Porque Jesus, Ele continua ao nosso lado. E as palavras dele continuam ecoando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não seja esse alguém que conhece alguém. Conheça-o. Aprenda a reconhecer a sua voz. Como é triste quando nós não conseguimos reconhecer a voz de Jesus. Esse servo identificou o seu Senhor como um Senhor severo, cruel, vingativo. Esse não é o nosso Senhor.
O nosso Senhor é aquele que deu a sua vida. E sabe, as experiências que você já passou com Jesus são importantes. Mas você precisa ter novas. Todos os dias. Você precisa buscar novas, porque a palavra de Deus e a presença de Deus é inesgotável. Todos os dias nós somos presenteados com a presença dEle. E Ele nos oferece o seu Espírito. O Espírito de Deus é a coisa mais poderosa que Ele pode nos oferecer, mais perfeita. Ele está se dando para estar em nós. Não existe algo melhor que nós possamos pedir a Deus, que não seja o seu Espírito sobre nós. Eu quero me desafiar e desafiar a todos nessa manhã a buscá-lo e a pedir para Deus que Ele se revele, que Ele fale conosco. Porque quando nós estivermos perseverando amanhã e depois de amanhã, e quando afunilar mais ainda o tempo, nós vamos estar firmes e seguros na presença daquele que nos guarda. Porque a nossa memória vai nos trazer todas as vezes que nós sentimos o toque dele na nossa mão. Todas as vezes que nós levantamos de uma oração e sentimos a presença dele se levantando junto conosco. Há alguns meses atrás, nós tivemos uma provação bem complicada. Nós ficamos sabendo da gestação e foi um susto, porque quando nós soubemos da gestação, eu sentia muita dor, muita dor. E como eu já havia tido um aborto, a sensação que eu tinha é que eu estava abortando. Então nós procuramos médico, eu não sabia que eu estava grávida, e a médica também me perguntou como eu sabia, porque não havia nem atraso, a gente descobriu muito no comecinho. E eu falei para ela que nós fizemos o teste, e ela disse, não, então você vai fazer o teste de sangue, o exame de sangue, e depois você volta aqui, calma. E eu continuava com muita dor, muita dor. E os dias foram passando, e eu fui para a emergência, porque o resultado deu positivo, e na emergência eles falaram que iriam fazer uma eco, para ver se já tinha batimento, porque já estava bem no comecinho. E nós ficamos ali aguardando. Eu continuava com dor, muito preocupada. E quando eu realizei, então, a eco, o radiologista, ele não me deu muitas informações, mas eu percebi que tinha algo muito errado, porque demorou muito e ele não respondia as minhas perguntas, eu falava, perguntava, enfim. Ele falou que a médica iria me explicar. E quando eu cheguei para a médica, confirmou as minhas suspeitas de que algo bem errado estava acontecendo, porque eles não encontraram saco gestacional, não encontraram bebê, eles encontraram o saquinho gestacional na trompa. E aí, naquele momento, ela me explicou que a gestação não prossegue por conta de que não tem como, né, crescer na trompa, e que era grave por conta de uma hemorragia interna, e como eu estava com dor, poderia estourar a qualquer momento, eu deveria me preparar para a cirurgia. E naquele momento foi um turbilhão de emoção. Ela falou para mim, como eu tinha aguardado o dia inteiro para fazer, era um dia que todas as grávidas do hospital faziam eco, tinha faltado uma pessoa, e a gente tinha aguardado o dia inteiro para fazer aquele exame. Ela falou para mim, olha, tu está cansada, foi muita coisa hoje, vai para casa e ora a Deus para que desmanche, porque aí tu não precisa fazer a cirurgia, porque daí amanhã a gente vai ter que ter outra conversa.
E aí eu realmente agradeci, porque ela não me explicou tudo naquele dia, porque foi muita coisa. Então, naquele momento, eu orei a Deus e pedi a Ele que eu não precisasse ir para a cirurgia pela gravidade, pelo fato de correr risco da hemorragia. E a gente pensa no filho pequeno. Então, eu pedi a Deus, Senhor, por favor, que se desmanche, né, que amanhã nós iríamos repetir o exame de sangue. E se o hormônio da gravidez tivesse subido, tivesse diminuído, era sinal que ela já estava se desmanchando, então não precisaria de nenhum procedimento. Naquele dia nós fomos para casa e oramos muito. Pedimos muito a Deus para que tudo se resolvesse, se desmanchasse, que no outro dia tivesse acabado, né? Não sem prosseguir com cirurgia. E eu fui certa que isso ia acontecer. E nós chegamos no hospital, repetimos o exame, e quando repetimos o exame, para nossa surpresa, ele tinha dobrado, já quase triplicado. O hormônio estava a 1000 e a gestação estava a 1000. E a médica falou, Amanda, agora a gente só tem um caminho, a gente tem que operar e tem que ser hoje, porque é muito arriscado. E aí ela me falou que a gente deveria decidir agora se a gente faria uma cesárea ou por vídeo. Só que ali no hospital, eles não tinham uma equipe que realizasse por vídeo. Ela me aconselhou que seria melhor, mas aí nós deveríamos procurar um outro hospital. E aí nós estávamos com a cabeça a 1000. A gente não tentou entrar em contato com algum hospital. E sempre orando a Deus e perguntando por quê? Por que aquele sofrimento? Por que não desmanchou? E lá pelas tantas nós descobrimos que a trompa seria tirada. E nós tínhamos o desejo desse ano concretizarmos e, enfim, nos organizarmos para uma segunda gestação. Então foi um choque. Eu não tenho um ovário também. Então começou muitas possibilidades, de repente, de nem ter mais outro bebê. E perguntando a Deus por quê? Por que não desmanchou? Por que seguiu adiante? Por que eles não fazem a cirurgia naquele hospital? Por que tem que ir para outro hospital? E naquele momento parece que Deus havia ficado em silêncio, mudo, e estava ali só na expectativa. E nós orando a Deus e procurando uma resposta. E então o hospital conseguiu entrar em contato com outro hospital para fazer, então, a cirurgia às 16h e remover a trompa e o que tinha na trompa. E daí nós agradecemos e ficamos aguardando a ambulância. E passou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da noite e ainda a ambulância não tinha chegado. E orando a Deus e pedindo, porque até que lá pelas 10 da noite apareceu uma ambulância que me levou para outro hospital. Só que aí, nesse outro hospital, a equipe já tinha, né, a sala já tinha sido ocupada, a equipe já tinha sido, já tinha se dirigido para outras cirurgias, enfim. E aí eu fiquei lá aquela noite também orando a Deus e perguntando, né, sobre o futuro, se nós teríamos outro bebê ou nunca mais, ou já tinha acabado a chance, o que estava acontecendo, que nós queríamos uma resposta. E naquela próxima manhã, a médica veio conversar comigo, me explicou aonde ela iria fazer os cortes para fazer a cirurgia por vídeo. Eu coloquei a roupa da cirurgia e nós fomos. Oramos. Eu estava muito triste. Naquela manhã, eu passei a noite no hospital. E eu me lembro que o Paulo me ligou, ele estava aguardando o tempo todo, e ele colocou uma música bem alegre, um hino bem alegre. E naquele momento nós oramos e eu fui para a cirurgia. E aí quando eu cheguei lá, a doutora, muito atenciosa, me perguntou tudo o que tinha acontecido e falou assim, tá, Amanda, agora a gente vai então fazer a cirurgia, só que antes nós vamos fazer uma eco para saber exatamente aonde que eu vou remover essa trompa.
E naquele momento, ela chamou um radiologista, entrou outro radiologista, entrou outro médico, e eu comecei a ficar mais apavorada ainda. E eles olharam para mim e falaram assim: Amanda, a gente tem uma coisa para te dizer. Não tem nada na tua trompa. O bebê está dentro do útero. E naquele momento, eles falaram que iam cancelar a cirurgia, porque não tinha mais motivo. E eu fui até o banheiro, tirei a roupa da cirurgia e fiquei olhando assim para a barriga e pensando, nossa, eu já tinha visto aonde eles iam cortar, né? E Deus respondeu. E eu estou contando essa experiência aqui porque Deus nunca falha. Nunca falha. E sabe, irmãos, se eu tivesse ido, se tivesse ficado sem bebê, se tivesse morrido, nós aguardamos o nosso Senhor. Ele age nas nossas vidas, Ele ouve as nossas orações, Ele faz o melhor na nossa vida. Mas Ele é o Senhor. É Ele quem decide. Ele é o Senhor de tudo. Ele comanda os céus e a terra. E perseverar, acreditar até o fim que Ele vem, que Ele é o Evangelho eterno, que Ele é o nosso Salvador, nós nunca vamos nos arrepender. Ao chegar no céu, nós vamos poder contemplá-lo, vamos poder vê-lo face a face. E vamos entender muitas coisas e muitas respostas que nós tivemos. Eu tive uma resposta, mas muitas vezes eu não tenho. E não importa, porque um dia Ele vai explicar. Se hoje você está aguardando uma resposta, persevere. Ele está ao seu lado. Ele não desistiu. Então, não desista, insista um pouco mais. Jesus está voltando. Nós vamos ter uma mensagem agora. E nós vamos orar e adorar a Deus enquanto nós ouvimos essa mensagem. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei.
És meu abrigo, meu protetor, fio, mesmo sem meu Deus, tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé permaneça. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé permaneça. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também resta, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o forte homem na batalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também está, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o forte homem na batalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vamos orar? Fique de pé. Senhor Jesus, que nós possamos ser missionários, porque o Senhor é. Que nós possamos amar, porque o Senhor é o amor. Que nós possamos, Senhor, te seguir de todo o coração, Senhor, conhecendo o Deus que Tu és, Pai. Que nós possamos buscar a santidade, porque Tu és santo, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque a promessa é certa, porque a vinda é certa, e que o Senhor possa vivificar o nosso coração, insistir, Senhor, que nós possamos insistir na Tua presença, nos deleitarmos, Senhor, nela todos os dias, até a Tua vinda. Eu te peço, querido de Jesus. Amém.